Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês todos estejam bem. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo que foi colocado no canal ontem sobre as normas da ABNT, né, onde eu trouxe várias informações sobre plataforma de revistas científicas, né, várias normas de textos científicos que vão além da ABNT, né, para que vocês saibam que não é somente a ABNT que existe no mundo, existem também outras normalizações, né? A ABNT é uma dentre elas, e hoje nós vamos aprofundar, né, essa discussão de redação científica e vamos entrar num universo bastante importante e que todo estudante de pós-graduação tem o dever de saber. Eu vou desligar minha câmera para que eu possa ficar mais à vontade aqui, tá? Então, desligar a câmera, vamos agora para compartilhar a página. Eu já estou bem mais agora íntimo, né, dessa coisa, tenho aprendido muito com vocês aqui, né? Isso mesmo, né, ó. Universidade Federal do Oeste do Pará, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, o Instituto que o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade está vinculado é o ICS. Esse curso extensionista é sobre redação científica, né? Eu me chamo Rubens Elias Duarte Nogueira, sou professor do IFI, né, tenho um doutorado em Sociologia, embora a minha formação ela seja interdisciplinar, então, mesmo eu tendo doutorado em Sociologia, eu sou membro associado da Associação Brasileira de Antropologia há mais de 10 anos, e no momento estou como coordenador do PPGCS UFOPA Campus Santarém, e vamos lá. Como se organizam os periódicos científicos, né? Então, assim, é importante que vocês saibam a mecânica dos periódicos científicos para que vocês saibam como submeter um artigo, quando entrar numa página de um periódico, não ficar perdido sem saber como se mover, né? Ó, cada área de especialidade tem seus próprios critérios de aceitação e aprovação de artigos. Então, se você escreve um artigo científico e deseja submeter a uma revista, você primeiro tem que analisar, no mínimo, 5 periódicos da área que você está escrevendo para ver qual é o que mais se alinha ao que você está escrevendo. Não adianta você escrever um excelente artigo sobre equação binomial e mandar para uma revista de ciências sociais. Esse artigo não vai ser aceito, porque ela é da área da matemática, né? Então, tem revistas que estão mais ligadas à etnografia, tem revista que está mais ligada ao campo da teoria. Então, você tem que estudar e entender, tá? Existem revistas que exigem pagamentos de taxa de submissão, os chamados FIIs, né? E outras que não são, que são o Open Access. Open Access. O que isso quer dizer? O Open Access ele já vem sendo adotado pelas revistas que são pagas, porque está havendo uma pressão muito grande no público leitor e no público dos pareceristas e editores científicos no mundo todo. Eles têm cada vez mais questionado esse processo de pagamento de taxa de submissão, que vai de $1.000 a $20.000, $30.000, um valor completamente impensável para a realidade dos pesquisadores aqui no Brasil, né? Então, tem artigo que hoje você pode submeter a uma revista que é fechada e você optar pelo seu artigo ser submetido e ele ser de acesso aberto, não é? Um acesso aberto, ok? Cada vez mais os editores e pareceristas questionam as grandes corporações de periódicos e os lucros exorbitantes. Eu lembro que no mês de janeiro a fevereiro desse ano houve um debate acalorado no Twitter a respeito de revistas de uma plataforma famosa, não vou dizer o nome,
E eles começaram a se movimentar e dizer, nós não vamos mais emitir parecer. Porque os pareceres são difíceis, você leva muito tempo para um pesquisador ler, e essa revista era da área de tomografia computadorizada. A especialidade dela era de trabalho de tomografia computadorizada relacionada ao cérebro. Então, os editores começaram a se reunir, a enviar e-mail entre si, a conversar e dizer, a gente não vai mais avaliar. E os editores, um a um, começou a pedir demissão. Esse pedido de demissão é um pedido formal, mas que não é um trabalho remunerado. A grande questão é, não é trabalho remunerado. É um trabalho que tu fazes e o que tu ganha em volta é o prestígio social entre os pares de ser um editor de uma revista de impacto mundial, né? Então, a pessoa que está submetendo o artigo, ela paga pela submissão sem saber se o artigo vai ser aceito ou não. Se o artigo é recusado, a editora ela fica com o valor, com essa taxa, né, que é chamado de FIIs, e isso começou a gerar um incômodo, e o debate está ficando cada vez mais acalorado, né, e mais revistas estão sendo abandonadas pelos editores. Esses editores, eles se reuniram na mesma semana que houve uma demissão em massa dessa revista de tomografia computadorizada na área de cérebro, e eles disseram, nós vamos criar uma revista Open Access, em que a gente vai avaliar artigo simplesmente de graça. A gente não vai mais cobrar os FIIs, a taxa, né? E isso tem gerado um efeito dominó no mundo todo, e entra aí uma coisa importante, né, que eu gosto de falar isso nas minhas aulas, que eu prezo por uma aula de qualidade e de relevância acadêmica para meus alunos, é que, ao final, quem é que produz o conhecimento? Porque você faz o seu trabalho de campo, às vezes o trabalho de campo ele é feito a partir de uma corporação de vários pesquisadores em conjunto, eles publicam esse texto numa revista que cobra para você baixar o download, e o material ele é cobrado para o leitor. Você pode, por exemplo, comprar o PDF para ler num dia, para ler numa semana. Depois esse PDF some do teu computador. E tu pode comprá-lo para ter acesso para a vida inteira, mas essa cobrança ela é cara para um estudante médio, né, mundial. $30, $40, $50. É uma taxa alta, né? E lembrando que geralmente só se compra com cartão de crédito internacional. Um artigo, quando submetido, ele passa pelas seguintes etapas. A etapa de submissão é quando os autores se reúnem e colocam o material à disposição da editoria, né, do editor-chefe. Esse material chega ao editor-chefe, ele faz uma primeira leitura, ele reúne com o comitê editorial da revista a cada 1 mês, 2 meses, vai depender do nível de quantidade de submissão por semestre, se reúne e diz se o artigo está no escopo da revista, se ele tem interesse científico, se ele é capaz de gerar impacto. A partir daí, esse artigo ele é direcionado à avaliação duplo cego, né? Que é Peer Blind Review, né? Então, o que quer dizer avaliação duplo cego? Esse artigo vai para 2 especialistas da área, o artigo ele não vai com os nomes dos autores, o avaliador ler e diz se o artigo preenche os requisitos da revista ou não. Se caso o artigo é aprovado, né, nesse duplo cego, ou seja, você não sabe quem é que escreveu o artigo, né? Em caso de empate, envia-se para uma terceira avaliação que vai desempatar. O Double Blind Review é um tipo de arbitragem,
né? A gente chama de referee, que é a arbitragem. Passa pelo primeiro árbitro, o segundo árbitro. Se os dois disserem sim, o artigo é publicado. Se um disser sim e o outro disser não, vai para um terceiro desempatar. Se um disser sim, mas com revisões maiores do texto, e o segundo disser não, o artigo vai ser recusado. Não tem muito apelo, não tem muito o que fazer, tá bom? O destino do artigo: aprovado, recusado e aceito, mas com ajustes necessários ou mínimos, não é? Raramente um artigo é aprovado sem ter pedidos de mudanças pelos pareceristas. Eu já aprovei 2 artigos sem precisar de haver modificação no texto. É muito difícil, é muito raro, mas acontece. Mas não é muito comum, não, tá? Aprovado, publica-se. Geralmente leva de 4 a 6 meses para publicar, e hoje tem revista que cobra por submissão e você pode pagar uma taxa extra para você ter o resultado da aprovação ou não em menos tempo. Então, o mercado editorial virou um mercado altamente pecuniário e altamente lucrativo, tá? Que a ansiedade do pesquisador, a urgência de aprovação do artigo, se transformou numa mercadoria que eles jogam com essa ansiedade dos autores. Reprovado, não tenha medo. Artigo reprovado é ruim? Não. O artigo reprovado é bom. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade desse artigo, de ouvir pessoas que não são seu orientador ou orientadora. Eles vão dar um retorno sobre o seu trabalho, dizer o que é que ele pode ser aperfeiçoado, em que ele pode melhorar, e a partir daí você pode, inclusive, remodelar o teu objeto de pesquisa a partir do retorno de especialistas na sua área, ok? Os autores, quando precisam fazer os ajustes sugeridos pelos pareceristas, eles voltam para o passo 2, né? Para o passo 1, perdão, que é a ressubmissão do artigo na mesma revista. Se a revista tem interesse pelo que você escreveu, ela pode pedir para você ressubmeter. Se ela não tiver interesse, ela simplesmente rejeita e diz que o artigo está reprovado e não tem direito a uma second chance, ok? A uma segunda chance. Interface de um periódico Open Journal Systems. Eu escolhi uma revista aqui da nossa instituição, bastante bem ranqueada pelo QualisCaps, que é a revista Êxitos, do Programa de Pós-Graduação em Educação. É uma revista A4, né, agora na última avaliação quadriennial da CAPES, né, e a interface está aí para vocês virem. Tem atual, arquivos. O que é atual? É o último número publicado na revista. Arquivos contém todos os números que já foram publicados no ano. Indexadores. Os indexadores são plataformas que a revista ela se inscreveu, se submeteu e passou por um crivo de avaliação externo. E a revista ela tem de obedecer a critérios objetivos de cada indexador, né? O primeiro indexador é o da plataforma CAPES, que não é tão exigente, você cadastra tranquilamente. Um outro não é indexador, mas catalogador de artigos científicos é o sumarios.org. Então, quando você faz o upload de um número de um periódico, você tem de ir no sumarios.org e alimentar essa plataforma com os artigos que foram feitos uploads, né, foram aprovados, passados por avaliação de pareceristas e por aí vai, né?
Em seguida, os avaliadores ad hoc, isso é uma opção da revista Êxitos, que é uma coisa bastante valorizada pela avaliação CAPES, que é uma nominata de pareceristas. O autor, o editor-chefe, ele pode optar por uma nominata semestral ou uma nominata anual, onde consta o nome de todos os pesquisadores que emitiram parecer científico para a revista, né? A nominata dos avaliadores, ok? Então lá você entra, você vê, e o avaliador do periódico, ele vai entrar, ele vai perceber se a revista ela é exógena, se ela submete os artigos que são colocados na plataforma, se ela tem um amplo alcance, né, de pareceristas de várias partes do país. Quanto mais a revista ela cobrir uma nominata nacional, mais ela é bem vista pela avaliação CAPES, avaliadores do exterior também é muito valorizado, tá? O template, né, o template da revista, tem notícias, geralmente são as chamadas para dossiês. Nós estamos recebendo artigos em fluxo contínuo, né? Ou seja, a revista está sempre aberta para receber artigos originais que vão fazer parte da seção de artigos originais e não de dossiês. Dossiê geralmente as revistas fazem dossiês com especialistas na área de debate. Então, para você submeter um artigo para dossiê, você tem que estar muito preparado, tem que ter bala na agulha, você não vai submeter um artigo fraco para um dossiê especializado numa área, porque você vai ficar não muito bem visto entre seus pares, né? Então, bora lá. Os indexadores, o Base, o Dialnet, eles usam o IRESI, o IBIC, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Periódicos CAPES, a plataforma livre, que garante que o periódico não cobra para submissão, o Educa, que é um indexador mais específico para a área de educação, eles indexaram na Universidade de Saskatchewan, Canadá, Journal Talks, o Diadorim, que é do Ministério da Educação, né? O DOAJ, que é da Suécia, da Universidade de Estocolmo. É muito difícil de conseguir indexar um periódico na DOAJ. Parabéns aí, pessoal da revista Êxitos. No Google Scholar, né, onde a revista está lá disponível, né, onde todos os artigos vão estar disponíveis no Google, e pelo o Google ele vai ser uma importante ferramenta para falar do alcance da revista e o processo de citação dos artigos de impacto. O Latindex é da Universidade Nacional do México, é um indexador latino-americano, né? Extremamente exigente. Geralmente o Latindex ele pede que tenha revista impressa e online. Então aí muita revista fica de fora do Latindex porque não tem o ISSN, né? E o ISBN, que é para o impresso, né? O indexador Redali, que também é muito importante, né? Aqui ao lado eu fiz o QR Code, né? Com a interface da revista para que vocês possam navegar, visitar, ler os textos da revista Êxitos, né? Que no momento está sob a editoria da Lilian Imbiriba, professora de educação. Aqui, êxitos, né? Ó, eu coloquei arquivo, avaliadores ad hoc, 2022, 2021, 2020, 2029. Alô, revista Êxitos, manda artigo aí para eu revisar, tá? Eu gosto muito de revisar artigo e eu nunca fui lembrado. Notícias, suspensão de submissão de manuscritos, né? Informamos que a equipe editorial, aí aqui está falando de, às vezes é porque o editor está de férias,
fim de ano, as revistas geralmente elas entram em recesso, né, por um tempo. Então, as notícias elas servem para isso, para manter sempre o público leitor informado do que está acontecendo no periódico, tá? Eu costumo visitar todos os periódicos da minha área. Eu gosto de visitar, de ver quando os números são publicados, e eu esmiuço tudo porque eu conheço bem a parte interna da plataforma OJS, né? E é isso que eu posso dizer, eu vejo muita coisa errada também. Sobre a revista, então aí você fala sobre o perfil da revista, o tipo de trabalho que ela contempla, se é artigo, se tem dossiês, se tem relatos de experiência, relatos de extensão. Então aí você vai saber do que trata a revista, ética e boas práticas na publicação. Aí tem a ver com você submeter o artigo em apenas uma revista e não em duas ao mesmo tempo. Se você submeteu numa outra, você tem que colocar isso nos comentários do editor, né? Com as normas de submissão, o que é que você tem que se atentar a fazer nas regras de submissão, declaração de privacidade e contato, geralmente com a pessoa que é o responsável pela construção do layout do artigo, né? Geralmente. Eu não aconselho ficar mandando muito e-mail para editor de revista, tá? Se segura, só em casos muito excepcionais, mas não é legal ficar mandando e-mail o tempo todo querendo saber porque o artigo está atrasando. Às vezes o editor não tem culpa, às vezes o tema é muito específico e é difícil encontrar pessoas para emitir parecer. Eu já fui editor durante 3 anos, não é fácil. Às vezes você manda o artigo para pareceristas, ele escreve o parecer com 3 linhas, você não vai mandar isso para um autor que está esperando com ansiedade o retorno da revista, aí você manda para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Então é muito difícil encontrar bons pareceristas. Aqui é a equipe editorial, né, os editores executivos. Aí aqui eu trouxe uma revista da Springer Open, né, que é baseada nos Países Baixos, na Europa Ocidental, né, a Human Ecology, que é uma das revistas de mais impacto na minha área de atuação, né, que é a interdisciplinaridade. O Human Ecology é uma sub-área da ecologia que trata das interações complexas entre humanos e meio ambiente, né? Então essa revista aqui, ó, Human Ecology, é um jornal interdisciplinar que publica artigos, né, complexos e sistemas de variados de interação entre pessoas e o seu ambiente, né? Their environment, né? Numa tradução mais rigorosa seria ambiente dele, né? Não é seu, né? No Brasil que tem essa mania de estar falando de seu para tudo e gera um maior ruído na comunicação. Contributions, né, contribuições que examinam regras, normas do social, cultural e fatores psicológicos na manutenção ou ruptura de ecossistemas e investigam os efeitos de densidades populacionais sobre a saúde, a organização social e qualidade ambiental. Aí aqui tem guideline, né, para os autores, né, ó, submission guidelines, ou seja, normas, né, diretrizes para submissão, language editing service, né, eles geralmente oferecem serviço de tradução e você paga para isso, né, você pode mandar na sua língua nativa e você paga lá uma taxa X, eles traduzem, né, ethics, a parte ética, né, geralmente eles pedem uma documentação comprovando que tua pesquisa passou por um comitê de ética, né? E o editor é o Daniel Bates. Aí aqui eu trouxe uma revista mais próxima a nós,
uma revista bastante renomada na área da antropologia, que é a Revista Antropológicas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Pernambuco, né? O título do artigo é A Antropologia Entra Quando a Tradução Falha. Aí o texto é da Anne-Christine Taylor, professora da Universidade de Paris, campus Nanterre, um subúrbio de Paris, né? E logo abaixo tem o DOI, que é o Digital Object Identifier, né? Ó, tem aqui, ó, que vai identificar o rastreamento do artigo. A Antropológicas, o número de identificação dela no Crossref é 10.51359 barra, aí já é o DNA do artigo, né? Tem o ano da publicação, que é 2022. Eu coloquei aqui no canto superior direito, né? O DOI e o ORC-ID. O ORC-ID é, diferentemente do DOI, o ORC-ID, ele é o teu identificador pessoal mundial. Ou seja, você se chama José da Silva e você é pesquisador da área de engenharia química. Só que, provavelmente, no mundo acadêmico, tanto no Brasil e nos países lusófonos, vai ter vários Josés da Silva que são pesquisadores. Então, como distinguir José da Silva de um outro? O DOI ele vai separar um do outro. Ele vai dizer que aquele artigo é especificamente daquela pessoa que é professor da Universidade de Paris-Nanterre e não um José da Silva, que é da Universidade, por exemplo, de Düsseldorf, na Alemanha. Ok? Entenderam o que significa o ORCID? O ORCID parece também um pouco com o látex, ele é um tipo de látex. Lá tu podes alimentá-lo com os teus artigos publicados, as palavras-chave. Então, o ORCID também ele dá uma visibilidade para a tua carreira acadêmica, principalmente no exterior, não é? Você clica aqui no ORCID, ó, nessa interface aqui, ela vai direto para o perfil da Anne-Christine Taylor, ok? Tá claro, gente? Essa revista, que é a capa dela, da Antropológicas, tem uma imagem linda que é de uma máscara, né? Uma indumentária do povo Pancararu, que fica no sul de Pernambuco, né? O DOI Foundation, né, que é do Crossref, né? Ó, The DOI Foundation, né, diz que é uma entidade não lucrativa, né? Na época que eu era editor, um artigo custava $1. E a revista, né, que faz a inscrição, manda toda a documentação para os Estados Unidos, eu fiz isso, você recebe você faz a extração do DOI e você pede lá para pagar e o DOI fica lá para a vida toda, ok, gente? Eu tenho muita informação, né? Sobre o ORCID, ó, aqui está a interface do ORCID, né, ó, About ORCID for Researchers, que são pesquisadores, fundações recursos sobre o ORCID. Aqui é o meu ORCID, né, ó, tá aqui, ó. Eu só tenho um ORCID. Eu mudei meu nome de Rubens Elias da Silva para Rubens Elias Duarte Nogueira. Aí eu tenho aqui, ó, várias opções para visualizar o que eu publico. Ó, Rubens Elias Duarte Nogueira, o primeiro, depois o R.E. Silva, que é o que eu mais uso, é o que eu mais usava. Raramente eu colocava Rubens Elias da Silva, raramente, tá? E raramente eu colocava esse E com um pontinho. Por quê? Porque Elias não é segundo nome meu. Elias é meu sobrenome. Eu tenho um nome único, Rubens, tá? E aqui está a numeração ORCID, ó. A numeração, o meu e-mail,
os meus 2 e-mails, o que eu mais uso, né, que é o do Google, e em seguida eu coloquei meu e-mail institucional, que inclusive precisa ser atualizado, que agora é rubens.nogueira@ufopa.edu.br, tá? Qualquer dúvida sobre o Rock ID, vocês podem colocar lá no chat, no chat não, na caixa de comentários, que eu respondo. Aí aqui eu trouxe uma coisa, plataforma de ranqueamento de periódicos por especialidade, por continente e país, que é o CIMAGO, Journal and Country Rank. Eu gosto demais dessa plataforma, ela é um ótimo indicador para saber o que está acontecendo no mundo editorial, tá? Aí tem aqui Home, Journal Rankings, Country Rankings, tá? Que são bastante. Eu sempre uso o Journal Rankings e Country Rankings, tá? Então, bora lá. Eu primeiro usei uma área bastante famosa, né, de pesquisa científica, que é a medicina, né? Os melhores periódicos do mundo. Aí aqui tem a área de especialidade medicine. Aí tem assim, ó, all subject categories, porque tem revistas de cada especialidade da medicina, mas eu coloquei todas. All regions, countries, ou seja, é de mundial. A revista de maior impacto mundial é a CA Cancer Journal for Clinicians. Olha o nível de impacto de publicação nessa revista, 86.091. E aqui tem o H-Index, que é o índice do Google, né? O H-Index dela é 198. Gente, é impressionante, impressionante. Um índice desse. O índice H, ele é multiplicado a cada quartil. Então, para ser 198, essa revista tem um impacto absurdo nas publicações, né? E ela é, ó, dos Estados Unidos, tá? É uma revista fechada, não é open access. Tu tens de pagar para ler e pagar para submeter. A segunda é New England Journal of Medicine, né? Ó, olha só a diferença entre a primeira e a segunda. A segunda é 26.015. E é de impacto, né? A segunda, ó, é a revista da Nature, do Reino Unido, Nature Medicine. É 24.687. Você tem noção do nível dessa primeira, que é só sobre câncer? A quarta, ela tem um cadeadinho laranja aqui. Vocês estão vendo esse cadeadinho? Isso quer dizer que é uma revista aberta. Você pode baixar, fazer o download dos artigos dela, que é a MMWR Recommendations and Report, né? É uma revista que tem 23.962 e o índice H é 151. Impressionante. Se não me lembro, se não me falha a memória, o CIMAGO, ele faz o ranqueamento das 200 melhores revistas do mundo em cada área. Em seguida, medicina, os melhores periódicos da Latin America, né? A primeira é Revista Brasileira de Psiquiatria, é uma revista aberta. Olha o índice dela, 0.976. Ela não é nem verde, ó. O quartil dela é quartil 2. Aqui, ó, a segunda colocada, que é o Brazilian Journal of Physical Therapy, é 0.975, é quartil verde, não é amarelo. Deixa eu voltar aqui para a dos Estados Unidos. Ó, tudo quartil 1. Ó, ó, certo? Esses parâmetros são feitos pelo próprio CIMAGO
e as associações, as academias científicas do mundo todo para determinar o nível de impacto e como fazer esse cálculo o mais objetivo possível, tá bom? E revista que pede citação cruzada, ela é literalmente banida. Ou seja, a revista que você submete o artigo e ela diz assim: seu artigo está bom, mas precisa de ajustes maiores. Mas para isso, nós recomendamos que você leia 10 artigos do nosso periódico e o cite no seu artigo, e vai passar novamente por avaliação. Atualmente, uma plataforma famosa foi banida e é da área de saúde. Saúde coletiva, enfermagem, biologia, engenharia. E na próxima avaliação quadrienal da CAPES, os programas de medicina e ciências naturais vão levar uma queda no Brasil, porque de 2016 a 2022, essa plataforma ela subiu de 5.000 artigos publicados por ano a cada revista especializada dela. Eu não posso falar o nome da plataforma, porque eu não quero que meu canal caia. Em 2022, ela estava publicando 16.500 artigos por ano, e com citação cruzada. Aí, quando as academias mundiais perceberam o mecanismo de falseamento do índice H, que é esse que nós estamos vendo aqui, o Cancer Journal for Clinicians, que é 198, eles começaram a perceber que essas revistas elas estavam subindo muito rápido no ranqueamento do CIMAGO. Aí, assim, tem alguma coisa errada, vamos ver o que está acontecendo com essas revistas. Aí, quando eles foram olhar a fundo, a revista estava toda comida por cupim. Tá? E é uma prática criminosa você forçar alguém a citar determinado autores. Vamos agora para a área multidisciplinar, né? Tem revistas que falam interdisciplinary, multidisciplinary, mas isso é irrelevante. A mais importante no mundo é a revista Nature, né? Quartil One, o impacto dela é 20,957, o índice H, o Age Index, 1,331. Você publicar numa revista dessa, vai ter uma visibilidade absurda. Você vai ser lido no mundo todo. Você vai ter artigo com 6 meses, você está com um artigo, dependendo do assunto, com 1.000 citações, né? E a Nature é do Reino Unido, né? Em seguida, a Science, também é um journal dos Estados Unidos, está um pouco abaixo da Nature. O terceiro na área interdisciplinar é The Innovation, também dos Estados Unidos, não é? E, por fim, o Science Advance, né? Ciências avançadas, também são dos Estados Unidos, né? Vamos olhar agora na área multidisciplinar os melhores periódicos da América Latina. O primeiro é Epidemiologia e Serviços de Saúde, revista do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Ó, o índice de impacto dela é 0,706. O índice H é 26, um índice alto, mas que não dá para se comparar com revistas estrangeiras. E as 4 melhores são brasileiras. Anais da Academia Brasileira de Ciências, a Acta Ciência, com 0,290, e Brazilian Archives of Biology and Technology, 0,228. A gente olha assim, pensa que é pouco, é muito. É muito. A primeira está no quartil one e a segunda, terceira e quarta estão no extrato 2. É muita coisa. Não dá para desconsiderar essas revistas, não. E aí você vê, quanto mais ela sobe no índice de citação, mais ela fica exigente na hora de aceitar a submissão de artigo. Tá? Ciências ambientais, os melhores periódicos do mundo. Primeiro é o Recommendations and Reports,
Olha o índice dessa revista, 23.962. E são reports, são diferentes de artigos. Os reports são comunicações científicas. O cara está lá fazendo experimento num laboratório, ele descobre tal coisa, ele tem pouco tempo para divulgar isso, porque a competição científica é muito, muito grande. Então ele manda aquele report, aquela short communication, e a revista publica. E uma coisa boa nas revistas mundiais é que tu publica o material e o artigo fica aberto para escrutínio dos pesquisadores da área. Então o artigo ele fica sendo modificado o tempo todo, tá? Não é aquela coisa que você publica e ele morre ali, não. As revistas melhores do mundo, elas trabalham com critérios bem mais rigorosos e, ao mesmo tempo, bem mais transparentes em relação ao que se pesquisa, ao que se estuda e o processo de verificabilidade da ciência, que é uma das preconizações básicas das ciências e do processo de metodologia do trabalho científico. Os melhores periódicos da América Latina no extrato de ciências ambientais. O primeiro, Perspectives in Ecology and Conservation, é uma revista brasileira com o ano 1.540, altíssimo, né? Uma revista. Todas as revistas da América Latina são open access por conta da nossa realidade econômica, né? Os países da América Latina têm muita dificuldade de manter suas universidades, os estudantes são de vários estratos sociais, têm dificuldade de ter acesso aos artigos científicos. Então, aqui na América Latina, a gente tem discutido muito o acesso livre à ciência, né? Ao que se produz. O segundo é uma revista chilena de história natural, né? O Chile tem um importante acervo arqueológico, né? E de história natural do mundo, então faz até um certo sentido essa revista está aí nesse ranqueamento. Em seguida tem a Acta Limnológica Brasiliensis, né? Acta é como se fosse uma revista de comunicações. Acta é uma palavra romana, né? Um termo romano, em português é ata, né? E as revistas da área biológica, né? Tem a Acta Amazônica, que só trata de assuntos relacionados à biodiversidade amazônica, né? E por aí vai. Em seguida, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, né? E por aí vai. Pessoal, eu não estou lendo até o fim porque eu não estou conseguindo ver. Ciências Sociais, os melhores periódicos do mundo. Mais uma vez, aí está, ó, Recommendations and Reports. Ou seja, é uma revista de acesso aberto, né, com altíssimo impacto, e tem aí os relatos, né? Os relatos de experiência, né? Os reports. A segunda é Morbidity and Mortality Weekly Report, também dos Estados Unidos. A terceira é Administrative Science Quarterly, né? Ou seja, uma revista que publica a cada 4 meses, quarterly. E, por fim, National Fetal Statistics Reports, também revista norte-americana, na área de ciências sociais. Lembrando uma coisa, essas revistas elas não são necessariamente das ciências sociais, mas ela tem seções em que antropólogos, cientistas políticos e sociólogos publicam nela. Ok? É isso. Na América Latina, quais são as mais importantes? É uma revista chilena, Revista de Ciência Política, olha só. A segunda é uma revista de antropologia, Intersecciones en Antropología de la Argentina. Não é revista brasileira, né? A terceira é Revista Brasileira de Política Internacional, ó, o índice H é 19.
tá? E Revista de Investigações Constitucionais, provavelmente uma revista do direito, né? Que está aí na 4ª colocação como melhores periódicos na América Latina, na área de ciências sociais, que é a minha área de especialidade. E aqui eu quis... eu não sei o que passa na minha cabeça, não sei se é antropologia, mas todas são brasileiras, ao Praxis Educativa, Ensaio, Educação em Sociedade, né? E, por fim, pessoal, siga nosso canal, interaja conosco para que nós possamos ser sugeridos para mais estudantes de pós-graduação. O NUPEA UFOP é o canal do meu núcleo de pesquisa, que é cadastrado no CNPq. Eu gostaria de agradecer aqui, né, deixar aqui o agradecimento ao Igor Oliveira, né, meu orientando de mestrado, que tem me auxiliado muito na gravação desses vídeos para vocês, né, o Igor que faz a edição e que me ajuda a fazer o upload, né, desse material na página do NUPEAN. Então, eu gostaria de agradecer formalmente aqui, deixar registrado esse agradecimento ao Igor, né, que a ajuda dele tem sido de muita valia, e que a gente possa, com isso, cada vez mais é, universalizar o conhecimento científico. Tá? Abraço, boa noite a todos, e eu espero que gostem do nosso trabalho. Tá? Tchau, tchau.